Olá a todos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de reflexão acerca da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 1 de abril, véspera de Páscoa. E não poderia ser diferente, hoje nós vamos olhar para alguns versículos que estão nesse contexto, que fazem parte dessas narrativas dos últimos momentos de Jesus aqui nessa terra. Nós sabemos que estes fatos da morte e a ressurreição de Jesus Cristo são os fatos fundamentais da nossa fé. E por isso nós devemos nos lembrar deles todos os dias, em todo o ano. Precisamos proclamar essas verdades, precisamos ensinar sobre elas, precisamos relembrar a cada dia aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas é importante também termos uma data como essa, uma data em que nós paramos tudo para olharmos especificamente para isso. E a minha oração nesse tempo é que nós possamos, de fato, voltar os nossos olhos nesses dias para essas realidades. Que possamos tirar um pouquinho o nosso olhar, a nossa atenção de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, de todas essas lutas que vêm acontecendo, que a nossa sociedade vem enfrentando. Que também não sejamos distraídos por todo esse apelo comercial também que é feito nessa data, com a questão aí do chocolate, dos coelhinhos e tudo mais. Que tudo isso fique em segundo plano e que possamos olhar de fato para Jesus Cristo, que possamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós e que isso possa então encher os nossos corações de gratidão, possa encher os nossos corações de esperança. Porque aquilo que aconteceu durante a Páscoa dos judeus há quase 2000 anos atrás mudou completamente a nossa história e nos permite experimentar uma realidade completamente diferente daquela que nós teríamos sem a manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo. É muito interessante nós percebermos a atenção que os 4 evangelhos dão para esses momentos finais da vida de Jesus. São várias cenas relatadas, são vários personagens que passam por esses momentos. E esses personagens têm as reações e as posturas mais variadas. Nós temos, por exemplo, os discípulos, que eram aqueles mais próximos de Jesus, aqueles 12 que foram escolhidos por ele para caminhar ao seu lado, que neste momento, na verdade, ficam amedrontados, assustados e se escondem diante dessa situação. Nós temos um deles que faz muito pior, que é Judas, que trai Jesus, que entrega Jesus Cristo por dinheiro e acaba depois tendo um remorso por conta disso e inclusive se suicida. Nós temos uma multidão que uma semana antes havia recebido Jesus em Jerusalém como sendo o Messias, o enviado de Deus, e que agora, incitado pelos líderes religiosos, estava gritando: crucifica-o. Nós temos os próprios líderes religiosos que orquestram toda essa situação e que estão fazendo de tudo, então, mentindo inclusive, condenando Jesus Cristo injustamente para que ele possa morrer e possa então cessar essa ameaça que eles viam nele. Nós temos Pilatos, que é um governante romano, que acaba se isentando nessa situação, que não vê crime em Jesus, mas por conta da pressão resolve atender o pedido do povo. Nós temos a mãe de Jesus, Maria, outras mulheres e João, o discípulo amado, que estão ali aos pés da cruz acompanhando Jesus Cristo naqueles últimos momentos de dor e de sofrimento. E poderíamos ainda citar muitos outros personagens que passam por esses cenários e que passam por essas narrativas que nós encontramos nos evangelhos. Mas hoje eu gostaria de falar sobre 2 personagens que nós conhecemos bastante por conta do relato, apesar de não conhecermos bem quem eles são, não temos muitas informações, não sabemos nem mesmo seus nomes. Eu estou falando daqueles que conhecemos como os 2 ladrões da cruz, que são crucificados ao lado de Jesus. A Bíblia, na verdade, os chama de criminosos, mas eu gostaria que nós refletíssemos nesse tempo sobre as atitudes que estes homens têm e que isso possa nos ajudar na maneira como nós vamos nos portar diante de Jesus Cristo. E para isso nós vamos ler então o Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 até o 43. Diz assim a palavra de Deus: Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação?
Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estes dois homens têm atitudes completamente opostas um do outro. A postura deles é completamente diferente em relação a Jesus Cristo. E eu creio que essas duas posturas resumem muito bem quais são as posturas que nós podemos ter diante de Jesus, quais são as alternativas postas diante de nós. A primeira opção, baseado no primeiro criminoso que é relatado aqui, é a opção da rejeição, é a opção do deboche. Este homem, na verdade, se junta à multidão, se junta aos soldados que crucificaram Jesus para zombar dele, para afrontá-lo e dizer que se ele então se diz ser o Cristo, ele deveria se salvar a si mesmo. E ainda o criminoso se inclui, ele diz: salva-te a ti mesmo e a nós também. Do outro lado, nós temos este outro criminoso que tem uma atitude completamente diferente, que é uma atitude de reconhecimento sobre quem Jesus é. E junto com essa atitude de reconhecimento, nós percebemos também uma atitude de entrega, de rendição deste homem. Essas são as duas opções que eu e você temos. Muitos, infelizmente, agem como este primeiro criminoso relatado aqui. Muitos optam por rejeitar a Jesus Cristo, por ignorar aquilo que ele fez e aquilo que ele ensinou e aquilo que ele nos convoca a fazer em resposta a tudo que ele fez. E o problema é que é possível rejeitar a Jesus como este homem fez, mas de uma maneira muito mais sutil. Este homem teve a ousadia de, diante de Jesus ou ao lado de Jesus, declarar isso para ele. Talvez na sua própria dor, porque ele também estava sendo crucificado ali, na sua revolta, ele então despeja isso e critica e questiona Jesus diretamente. Alguns talvez vão dizer que não fazem isso, que não rejeitam a Jesus, que não afirmariam algo tão forte contra Jesus Cristo. Mas, na verdade, nas suas práticas, na sua maneira de viver, na forma de conduzirem as suas vidas, estão fazendo exatamente isso. Hoje, de alguma forma, até parece que virou quase que uma moda, se dizer cristão, se dizer seguidor de Jesus. Nós temos várias pessoas que têm uma certa fama perante a sociedade e que gostam de afirmar que são cristãos, que são seguidores de Jesus. E alguns destes, nós podemos perceber uma coerência com a sua vida, mas fica evidente que muitos outros, infelizmente, na verdade não têm as suas vidas transformadas por Jesus. É apenas um discurso que parece ser interessante em determinados momentos, que talvez possa trazer um certo conforto para essas próprias pessoas em relação às questões existenciais. Mas no seu dia a dia elas ignoram completamente os ensinos, os princípios que Jesus nos traz. A outra opção é sermos como este segundo homem, que responde de uma forma totalmente diferente. É interessante que as palavras deste homem surgem após as do primeiro. Antes de falar com Jesus, ele questiona o outro. Ele questiona a falta de temor a Deus deste outro homem, dizendo: olha, você está na mesma situação e nem assim você teme a Deus. Você não percebe que nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos algo, mas este homem não fez mal algum. Então este criminoso percebe, reconhece a sua condição primeiramente. Ele sabe que ele estava pagando por atos que ele havia cometido. Ele merecia estar naquele lugar, ele merecia estar naquela cruz. E se nós não entendermos isso primeiramente, nós nunca vamos ter um relacionamento adequado com Jesus Cristo. E correremos o risco de ser como muitos, que têm uma relação utilitarista, que acham que estão no direito de exigir algo da parte de Deus. Se Jesus Cristo descesse daquela cruz e livrasse aqueles dois homens, o primeiro criminoso provavelmente passaria a reconhecê-lo. Mas isso só aconteceria se ele recebesse o que ele queria, o que ele achava que ele deveria receber da parte de Deus. Mas este segundo criminoso demonstra muita humildade. Primeiro, em reconhecer a sua condição, em reconhecer que Jesus Cristo não havia feito mal algum. Mas a sua afirmação mais importante vem ainda na sequência, quando ele então se dirige para Jesus. Isso está registrado no versículo 42 e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós podemos perceber que este homem então não achava que Jesus era apenas um homem bom que estava ali morrendo injustamente por algo que ele não cometeu, mas que ele era de fato o próprio Filho de Deus, o Messias, aquele que foi enviado por Deus.
Ele reconhece esse senhorio, esse reinado de Jesus, porque ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí ele recebe a melhor resposta que alguém poderia receber na sua vida. Nos momentos finais, este homem que talvez tenha conduzido toda a sua vida de uma maneira inadequada, cometendo muitos erros, quando está pagando por esses erros, e perdendo a sua vida, ele ouve essas palavras de Jesus no versículo 43, que diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos da nossa igreja local sabem que eu gosto muito de falar sobre esses encontros de Jesus, encontros transformadores. São muitos encontros relatados nos evangelhos que mostram Jesus com alguma outra pessoa. E essas pessoas, muitas delas, na verdade, sendo então transformadas, curadas, salvas por Jesus. E este homem, na verdade, é o último que dessa forma direta, num diálogo com Jesus, antes de sua morte, recebe também essa transformação. Este homem que havia perdido tudo, havia perdido todas as esperanças, estava nos últimos instantes da sua vida, estava prestes a morrer, agora recebe uma resposta que traz uma nova realidade, uma esperança de que a sua vida não se encerraria ali. Ele não teve tempo de mudar de vida, de ter boas ações, de reparar os erros que ele havia cometido. E isso é muito importante para nós entendermos e nos lembrarmos o que a Bíblia tanto nos ensina, que nós nunca seremos merecedores do perdão de Deus ou da salvação da parte de Deus. O único justo que viveu nessa terra é Jesus Cristo. E ele foi crucificado injustamente para carregar sobre ele os nossos pecados. Então somos convocados a fazer como este criminoso que estava ao seu lado, que olha para Jesus e faz esse pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho e eu sei que eu preciso do Senhor. Hoje nós estamos no dia que é conhecido como o Dia da Mentira, dia 1º de abril. Dia em que muitos se valem dessa data, desse momento para fazerem gracinhas, piadinhas sobre isso. Mas que possamos aproveitar esse dia, então, para falarmos da maior verdade de todos os tempos, Jesus Cristo e o seu sacrifício, a sua obra por nós. E que possamos entender que é tempo de decisão. Os dias complicados que estamos vivendo, essa doença tão cruel que tem levado tantas vidas, deve nos fazer lembrar da fragilidade da nossa vida, de como nós não temos controle sobre ela e de como ela é passageira. Portanto, precisamos olhar para Jesus Cristo como este homem fez. Que possamos entender que não há tempo a perder. Aquele homem teve o privilégio, digamos assim, de saber que aqueles eram os momentos finais da sua vida. Eu e você não sabemos quando será o final da nossa vida. Então que possamos aproveitar o tempo que temos para olhar para Jesus Cristo, para clamar pelo seu perdão, para reconhecê-lo como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Todos aqueles que fizerem isso podem ter a certeza que, quando morrerem nessa vida, estarão eternamente com Jesus Cristo, porque essa é a promessa de Deus para nós. Jesus certa vez disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, que esses dias possam ser dias de entrega diante de Deus, que possam ser dias de busca por Deus, que possam ser dias de olharmos para Deus, agradecermos por tudo que Ele fez e nos colocarmos em humildade debaixo de suas mãos, debaixo da sua direção para as nossas vidas. Gostaria de convidar você a orar comigo neste momento. Nosso Pai, nós te agradecemos porque podemos nesses dias nos lembrarmos de uma forma tão marcante tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós agradecemos porque um dia o Senhor mandou Jesus Cristo a este mundo para morrer em nosso lugar. E não há nada mais importante do que isso, ó Deus. Então pedimos que nesse tempo tão atribulado que vivemos, com tantas coisas que vêm a encher as nossas cabeças e a nos preocupar, que possamos voltar os nossos olhos para Jesus. E que possamos de fato ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de dependência, de humildade diante dEle, entendendo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei do reino, Ele é o Senhor que deve governar as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a termos a atitude que este homem teve, de reconhecermos a nossa necessidade. Ó Pai, não permita que sejamos como o outro, o primeiro criminoso, que ignora tudo isso e que mesmo no momento de dificuldade opta por rejeitar a Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado
por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque podemos ter essa esperança. Obrigado por sabermos que mesmo passando por sofrimentos neste tempo, nós podemos ter a esperança, a certeza de um futuro glorioso ao teu lado. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, a cuidar das nossas famílias, a nos guardar, nos proteger, nos abençoar. Esse é o meu pedido, ó Pai, sobre a minha vida, a minha família, sobre a vida e a família de cada um daqueles que estão participando conosco deste tempo de reflexão. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que esse seja um tempo precioso para você e para sua família. Que seja um tempo de recordação dessa obra maravilhosa de Jesus Cristo por todos nós. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.